Bill Raio Beta é o lançamento da Panini, que chega agora no É Namoro ou Amizade. Fala galerinha, eu sou Andriel Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, hoje com É Namoro ou Amizade, aquele quadrinho que é lançamento e que você não sabe se deve levar para casa e apresentar para o resto da sua coleção. E hoje com Bill Raio Beta, sim, é um quadrinho aí que chamou a atenção de muita gente que não esperava que esse quadrinho fosse sair e até eu fui um desses. E vamos falar então sobre as características aí, se realmente é um quadrinho bom. Mas primeiro você tem que se inscrever, deixar seu like e tudo aquilo lá, tá? E seguindo agora com a sinopse de Bill Raio Beta. O segundo maior portador do Mjolnir de todos os tempos está de volta. No rescaldo do épico Rei das Trevas, o nobre alienígena chamado Bill Raio Beta se vê sem sua poderosa arma e obrigado a encontrar uma nova forma de se defender. Isso sem falar de um novo destino para sua vida. Mas essa jornada não será feita sem a ajuda de alguns aliados improváveis. Bill Raio Beta, escrito e desenhado por Daniel Warren Johnson, saiu originalmente em Beta Ray Bill 1-5, são 128 páginas, formato americano, capa dura R$62,90. Para quem não conhece Bill Raio Beta, vamos fazer uma breve lembrança de quem é o nosso querido cara de cavalo, tá? O nosso querido amigo aqui, ele é um alienígena da raça Corbinita, que quando criança, quando jovem aí, ele foi modificado ciberneticamente justamente para proteger a sua raça, o seu planeta e a sua galera. Então ele deixou de ter uma aparência humanoide, porque ele tinha uma aparência humanoide, e daí com esses enjambres aí ele meio que ficou com cara de cavalo. Tá? Ele ficou gigante, ele ficou fortão e tal, e com essa cara de cavalo. Tá? Esse personagem aqui ele aparece originalmente lá na fase do Walter Simonson no Thor, quando que a nave dele vai cair na Terra e o Thor intercepta a nave, eles dois brigam, e daí quando que eles brigam, o Bill Raio Beta consegue erguer o Mjolnir. E daí isso dá um tumulto aí, né? Como assim, né? Na época não era que nem hoje, que até a sua vovó, se pegar um Mjolnir, consegue levantar ele, né? Então lá naquela época tinha que ser digno mesmo, tinha que ser um cara espetacular. Então o que acontece? Quando que dá esse evento aí, que ele ergue o Mjolnir, o Odin vê, ele bota o Thor e o nosso querido Beta Ray Bill pra brigarem, eles brigam, o Bill ganha a briga, e daí o Odin diz assim, não, então você fez por merecer, mas você não vai levar o Mjolnir, né, por causa que ele é do Deus do Trovão, mas eu vou fazer aqui um martelo pra você, que é nada mais nada menos que o Rompe Tormentas, o Stormbreaker, que vocês viram não é bem igual, né? Mas vocês viram ele lá nos filmes da Marvel. Bom, o que acontece depois disso, tá? Vamos, claro, né? Tem anos de histórias aí e algumas coisas com o Beta Ray Bill que eu vou me confundir os nomes, mas que se lasque. Daí nós temos o seguinte, tá? No momento aqui dessa história, o Thor e o Bill Raio Beta, eles brigaram, e nessa briga o Thor acabou destruindo o Rompe Tormentas. Então o nosso querido cavalinho aí, ele perde o seu martelo. E tem uma questão que é bem importante de ressaltar sobre o Rompe Tormentas, que quando que ele começou a usar, quando que ele batia, igual o nosso querido Donald Blake, ele batia o cajado no chão, se transformava em Thor. Daí quando que o Thor batia o martelo no chão, ele voltava a ser o Donald Blake. Então aqui também o Bill Raio Beta, quando que ele batia o martelo no chão, ele voltava a ser humanoide. Então ele deixava de ter aquela aparência de cavalo. Quando que ele perde o seu Rompe Tormentas, ele fica preso à sua forma de cavalo, ele não consegue mais voltar a ser aquele meio humanoide aí dele. E isso tem um problema, porque assim, ele desde o princípio ele teve uma espécie de relacionamento aí, um casinho com a Lady Sif.
E no momento aqui que essa história tá acontecendo, ele já fez as pazes com o Thor e tudo mais, e o Thor deixou ele cuidando de Asgard lá, como se fosse o rei da guerra, o senhor da guerra, lá dentro de Asgard. E quando que começa a história, está acontecendo a saga Rei das Trevas. Então chega lá em Asgard, para destruir Asgard, chega o nosso querido dragão Fin Fang Foom, só que dominado pelo Knu, então ele tá lá com o Satanás, né? Então ele chega lá em Asgard, aí o nosso querido Bill Raio Beta vai brigar com ele, os dois brigam e tal, e aí no meio dessa briga aí que não tava tendo vencedor, chega o Thor, dá uma martelada, ganha do dragão, todo mundo feliz, soltando foguete, etc. Daí o Bill Raio Beta fica puto da cara com isso, daí ele, porque sempre quando que ele tenta vencer, ou enfim, quando que ele tenta fazer alguma coisa útil, o Thor aparece e salva o dia. Daí ele fica puto porque ele nunca consegue resolver as suas tretas e tal, e pra ele isso é muito ruim. E no caso aqui, quando que termina essa briga aí, ele vai lá com a Lady Sif, e daí quando que ele vai pegar a Lady Sif, ele não consegue voltar a ser humanoide, e a Lady Sif não quer, né? Fazer o tchaca-tchaca na buchaca. E daí o que acontece? Ele, o Bill Raio Beta, fica puto. Ele decide que ele precisa achar Odin para fazer uma nova arma para ele, para que ele conseguisse voltar à sua forma humanoide, tá? Então ele parte com sua nave, ele é a Ferocímea, ele pega a nave dele e vai procurar Odin. Daí, nesse caminho aí, ele acaba se juntando ao Scourge, né, o executor, que estava em Valhalla, mas ele pede para ajudar o Bill. Talvez um pouco de spoiler. Cara, não vai estragar a história, não. Tá? E também se junta à história o Pipi, o troll, o baixinho lá. Também é um amigo do Bill, os dois também tiveram já algumas histórias juntos aí, assim como o Scourge mesmo. Então todos os três aí, os quatro, se for contar a Ferocímea, vão atrás do Odin. E daí eu vou parar por aqui, porque daí vai ficar muito spoiler, tá? A história aqui, na verdade, ela é meio que uma jornada do herói, claro, né? Mostra essa parte de se juntar com os amigos. E tem muito, assim, se tu vai um pouco a fundo na história, né? Fala muito sobre companheirismo, sobre amizade e sobre se aceitar a si próprio, aceitar seu corpo e etc. Que eu acho que é a grande mensagem aqui por trás disso. Né? E, enfim, lutar por ser alguém, porque quando tu fica na sombra de alguém, no caso aqui do Bill Raio Beta, ele ficava à sombra do Thor, pra ele incomodava muito isso, então ele resolve ir atrás, ser algo a mais, procurar ali, na verdade, procurar a ajuda do Odin para ele poder voltar à sua forma original, que isso representava muito, era muito importante para ele, principalmente por causa da Lady Sif. Enfim, daí nós vemos o Bill Raio Beta tendo essa jornada ao lado aí de seus amigos, e daí eles vão atrás do Odin, eles vão atrás de uma nova arma para ele, e eu acho que é aqui que é a grande virada, é quando que o Odin ali, claro, eles encontram o Odin, daí o Odin diz para eles que a arma que ele quer é outra, que ele deveria ir atrás de outra arma, e então ele vai atrás de uma outra arma que é uma arma fenomenal, que eu não vou falar para não estragar a sua experiência, tá? Mas assim, o Daniel Warren Johnson, ele tem 2 quadrinhos lançados aqui no Brasil, e esse é o 3º vídeo que eu falo sobre ele. Para mim, ele é um dos grandes autores aí da atualidade, ele escreve e desenha muito bem. O roteiro dele sempre é um roteiro bem divertido, assim, é massa velho, tá? Porque no Bill Raio Beta, principalmente, é massa velho, mas tem essa parte de amizade, essa parte de coisa mais bonitinha de Stand By Me, só que misturado com, sei lá, mercenários, coisas assim, né? Porradaria, tiroteio, tudo tem aqui nesse quadrinho. E quando que o Daniel Warren Johnson desenha isso, acho que é ali que ele faz o grande trabalho da vida dele. Porque o desenho dele, ele é mais caricato, né? Ele é um pouco mais estilizado, ele não é tão realista. E quando que as cenas de ação são desenhadas por ele, as cenas são muito mais dinâmicas, são muito mais divertidas, parece que tu sente o impacto quando que ele dá o soco, então quando dá o tiro tu sente até o solavanco da arma, enfim, é muito legal, a arte dele pra mim é espetacular e no roteiro ele tem mandado muito bem.
Pra mim, ele é um dos grandes autores. Todos os quadrinhos que eu li dele até o momento, todos são muito bons. Pena que o próximo quadrinho dele aí, que foi anunciado lá fora, é um quadrinho da Liga da Justiça Dinossauro. Daí a gente já acha que a droga já tá muito forte. Mas em Bill Raio Beta, que é o que interessa, é namoro. É um namoro muito, muito lindo, é um namoro muito cheiroso, é um namoro gostoso, é um namoro lindo e bem bonitinho pra você postar nas suas redes sociais. É isso aí. Fica a dica, Bill Raio Beta é muito legal, é legal pra caralho. Vá ver como é que é a arte do Daniel Warren Johnson pra você não comprar isso aí e depois dizer essa arte é ruim. Não, os seus olhos não estão habituados com uma arte tão bela. E era isso por hoje? Era isso por hoje. Se você leu o Bill Raio Beta, se você vai comprar, sei lá o que, comenta aqui embaixo. E era isso. Um forte abraço e tchau.